Há pouco mais de 3 milhões de pessoas acusaram descontos irregulares no INSS. Se todas as reclamações forem procedentes, o valor do ressarcimento pode chegar a pouco mais de 2 bilhões de reais. De volta, a repórter André Anelli mais uma vez aqui ao Jornal Jovem Pan, trazendo as informações nesse processo de retorno do dinheiro para os aposentados e pensionistas. André. E é um processo processo de retorno lento e muito burocrático, viu, Tiago? A gente destaca que esses números foram revelados pelo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, ele que fez uma visita a uma agência dos Correios em São Paulo nessa sexta-feira e acabou então revelando alguns números em torno de toda essa movimentação do INSS e, consequentemente, do governo federal para reembolsar todos aqueles que foram lesados por conta dessas fraudes, desses descontos indevidos. Gilberto Valer Júnior destacou que 3 milhões e 100 mil pessoas até o momento já procuraram de alguma forma o INSS, seja pelos Correios ou pelos canais de atendimento, para justamente contestar, então, esses descontos indevidos. E como você disse, Tiago, se todos esses casos forem, então, corretos, ou seja, se houver procedimento em relação a todas essas denúncias, o governo federal, por meio do INSS, vai ter que devolver aos lesados o valor equivalente a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Corrigido pela inflação e também pelas correções monetárias, esse valor aí sim chegaria a 2 bilhões e 100 milhões de reais. Até o momento, são 43 entidades, principalmente sindicatos, envolvidos e acusados nesses descontos indevidos. Desses 43 sindicatos, dessas 43 instituições, 15 não deram nenhum tipo de resposta em relação a descontos indevidos. E são cerca de 512 mil casos que já tiveram algum tipo de retorno. Nesses casos, então, o sindicato ou a entidade, ela tem 15 dias para fazer, então, um registro se esse desconto foi regular ou não. E a partir de então, no caso de havendo irregularidade, o prazo é de 30 dias para a devolução da verba. Se for constatada que não houve irregularidade, ou seja, que o desconto foi permitido pelo beneficiário, a partir de então o beneficiário tem mais um prazo de 15 dias para se manifestar. E se mesmo assim ele disser que houve fraude, vai prevalecer a declaração dessa pessoa, desse beneficiário, seja aposentado ou pensionista. A gente segue acompanhando toda essa questão relacionada ao reembolso dos aposentados e pensionistas pelo INSS. Tiago. Perfeito. André Anelli trazendo as informações. Até daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Ô Vilela, começa por você também para falar sobre essa discussão sobre o INSS. Interessante que esses valores chegam a pouco mais de 2 bilhões. E o governo está dizendo que conseguiu já bloquear esses valores. Agora, não necessariamente que isso é liquidez para o governo pagar essas pessoas, né? O dinheiro vai sair dos cofres públicos. Exatamente, Thiago. Primeiro que esses bloqueios são bloqueios que não necessariamente existe determinado valor bloqueado na conta dessas pessoas. São ordens judiciais para que seja bloqueado até X reais da conta de determinada pessoa, ou de determinada associação, ou de determinado sindicato, mas não quer dizer que exista aquele valor na conta dessas instituições. Segundo, que esse bloqueio, ele não necessariamente ele levará ao ressarcimento, e mesmo que eventualmente ele venha a levar, isso vai demorar muitos e muitos anos, e nós já tivemos manifestações de autoridades do governo no sentido de que esse ano mesmo as pessoas serão ressarcidas e tudo mais. Aliás, existe até a necessidade política de dar uma resposta o quanto antes nesse sentido. O que cabe ao governo agora é tentar encontrar de que forma vai reaver esses valores, porque, de fato, são valores significativos e, como todos nós sabemos, o caixa do governo não está em tantas condições de fazer a devolução de valores tão volumosos. E, Dora, sabe o que eu estava pensando? Tem muito aposentado e pensionista que nem sabe ainda
que teve descontos irregulares, tem pessoas, como nós já destacamos aqui, que não têm nem acesso à internet, não sabem baixar o aplicativo, estão em lugares mais remotos, que não têm a internet constante. Então aí fica muito difícil, né? A questão é difícil porque é o que a gente falou no começo. A pessoa ter que ir atrás para ter um dinheiro que foi roubado dela de volta é demais, né? Pois é, exatamente. Do ponto de vista político, é isso que fica. Então, todo esse esforço, claro que o governo faz esse esforço para devolver o dinheiro e tal, mas, além disso que você falou, Tiago, tem N outras circunstâncias, tem essa questão da liquidez, o bloqueio não quer dizer que as pessoas vão pedir. Acho muito esquisita essa história do governo correr pedir ajuda para o Supremo não deixar barrar, suspender qualquer reclamação judicial. As pessoas têm direito de reclamar, de ir à justiça, reclamar a devolução desse dinheiro, porque, afinal de contas, foi o poder público responsável por isso. Não interessa se começou em 21 e 19, o fato é que veio até 25. E ainda que não fosse assim, quem assume um governo assume todas as obrigações de ser governo, né? Então, eu acho muito esquisita essa história de pedir suspensão de ação, e o que vai ficar do ponto de vista político para avaliação das pessoas em relação ao governo é o roubo, porque a questão da devolução ela é muito fluida, muito demorada e não tem o mesmo impacto.